Não cometa esses erros em sua vida de oração. Número 1. O orgulho. Você deve vir com respeitosa submissão à palavra de Deus. Ganhamos uma compreensão mais profunda de como Jesus orou. Não estávamos lá para ver isso, mas graças a Deus pela palavra de Deus, Hebreus capítulo 5, versículo 7, que nos dias de sua carne, quando ele ofereceu suas orações e súplicas com veementes clamores e lágrimas, aquele que foi capaz de salvá-lo da morte foi ouvido por causa de seu temor a Deus. Somos informados porque Deus sempre ouve as orações de seu Filho dizendo devido ao seu envio de referência. Jesus foi ouvido. A agonia de Jesus no jardim do Getsemane provou que ele lutou com a dificuldade de obediência, mas obedeceu perfeitamente. O popular comentarista inglês John Trapp disse que essas orações eram pedidos mais ardentes, honrados com suspiros profundos, mãos levantadas e múltiplos gemidos de maneira mais submissa. Jesus pediu que o cálice fosse tirado dele. Capítulo 22, versículo 42. Ainda assim, o cálice não foi tirado. No entanto, sua oração foi ouvida porque seu desejo não escaparia da vontade de seu Pai de aceitá-lo. E essa oração era definitivamente ela. Suas orações podem não ser respondidas por outros motivos, mas se você não vier com humildade, suas orações nem mesmo serão ouvidas na sala do trono de Deus. Esse tipo de submissão é a primeira condição para nos aproximarmos de Deus quando queremos que nossas orações sejam atendidas. A submissão tem 4 ingredientes principais: humildade, obediência, respeito e amor. Algumas marcas de humildade: a disposição de realizar os serviços mais baixos e menores pelo amor de Jesus. Consciência de nossa própria incapacidade de fazer qualquer coisa além de Deus. A disposição de ser ignorado pelos homens, não tanto o ódio ou a depreciação de si mesmo, mas um esquecimento de si mesmo e ser verdadeiramente centrado nos outros em vez de si mesmo. O orgulho centrado impede que muitos cristãos se submetam, mas o orgulho é destrutivo e não deve ser abrigado. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz: da mesma forma que vocês, os mais jovens, se submetam aos mais velhos, todos vocês se revistam de humildade para com eles. Uns aos outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas mostra favor aos humildes. Ao contrário dos mais velhos, com quem ele acabará de falar, Pedro começou esta mensagem de humildade com vocês, jovens, mas logo percebeu que é de aplicação para todos vocês. Esta palavra para serem submissos a uns aos outros e sermos revestidos de humildade aplica-se a cada pessoa, mas talvez especialmente aos jovens. Que lemos revestidos de humildade. A humildade demonstrada pela submissão é a capacidade de abandonar de coração o nosso plano pessoal para Deus, mesmo que seja o plano de Deus. É expresso através de outra pessoa, que lemos. Sim, todos vocês. Isso significa que isso é para todos, os mais velhos e mais jovens vestidos com humildade. A frase estar vestido é uma palavra rara que se refere a uma pessoa escravizada vestindo um avental antes de servir, assim como Jesus fez antes de lavar os pés dos discípulos. João, capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a túnica externa e, pegando a toalha de servo, amarrou-a na cintura. Pois Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Segundo Pedro de Provérbios, capítulo 3, versículo 34, a humildade é vital para o nosso relacionamento com Deus. Viver na graça de Deus, seu favor imerecido, devemos deixar de lado nosso orgulho e ser humildes, não apenas com Ele, mas também uns com os outros. O Verbo retrata vividamente Deus como alguém que se coloca em ordem de batalha contra tais indivíduos. Graça e orgulho são inimigos eternos. O orgulho pede que Deus me abençoe à luz do que eu acho que mereço. O comentarista bíblico F. B. Meyer afirma: o orgulho é um dos pecados mais detestáveis, mas ele encontra alojamento em almas sinceras. Embora muitas vezes falemos dele por algum nome mais leve, nós o chamamos de independência, autossuficiência. Nem sempre o discernimos no sentimento de mágoa que se retira e nutre suas tristezas em uma canção. Temos orgulho de nossa humildade, vangloriamo-nos de nossa mansidão.
Estou colocando o olhar de Saint-Louis e nos perguntamos se todo o caminho ou não, nos admirando por nossa humildade. Se você estiver disposto a ser nada, Deus fará algo de você. O caminho para o topo da escada é começar no degrau mais baixo. Na verdade, na Igreja de Deus, subir é descer. Mas aquele que ambiciona estar no topo se encontrará logo no fundo. Spurgeon. Devemos nos submeter ao plano de Deus, pois Ele sabe o momento certo para nos exaltar, embora muitas vezes pensemos que conhecemos esse momento melhor do que Deus. Lançando toda a sua ansiedade sobre Ele, a verdadeira humildade é demonstrada pela nossa capacidade de lançar nossas preocupações sobre Deus. É presunção orgulhosa pegar as coisas em nossas próprias mãos e se preocupar com coisas que Deus prometeu cuidar. Mateus, capítulo 6, versículos 31, 34. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou com que vamos nos vestir? Pois os pagãos correm atrás de todas essas coisas, e o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se ouvíssemos o comando de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, e verdadeiramente nos humilhássemos sob a mão poderosa de Deus, aprenderíamos a lançar muito menos preocupações sobre Ele, como convidados em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Preocupações evaporam todas sob o comando de humilhem-se sob a mão poderosa de Deus. Além disso, obediência e respeito são requisitos principais na submissão, porque você não pode alegar ser submisso a um Deus que você não pode obedecer e respeitar. Finalmente, nesse ponto, lembre-se de que Deus precisa ser amado. Aprenda a continuar derramando seu amor sobre Ele. Dessa forma, você faz seu relacionamento funcionar. Como mostramos essa reverência na submissão? Hebreus, capítulo 5, versículo 7, refere-se ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsemane e descreve o que aconteceu naquele momento. Ele foi um pouco além deles, caiu com o rosto no chão e orou, dizendo, e meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele foi embora novamente pela segunda vez e orou, dizendo, e meu Pai, se isso não pode passar, a menos que eu o beba, seja feita a tua vontade. Portanto, a submissão reverente consiste em dizer ao Pai, não como eu quero, mas como tu queres. Faça-se a tua vontade. Consiste em render a nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu uma oração para usar como modelo, que chamamos de Pai Nosso. Parte dessa oração inclui esse princípio. Ele nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você se aproxima de Deus, precisa dizer, faça-se a tua vontade. Essas palavras simples significam que você está dizendo que, se a minha vontade não estiver alinhada com a tua, então eu deixo de lado a minha vontade ou a abandono. Você essencialmente diz que quando nossas duas vontades conflitam, deixe a tua ter um curso livre. A oração é uma das oportunidades mais significativas, dos maiores privilégios e dos ministérios mais críticos disponíveis para todos os cristãos. Não li que Jesus ensinou seus discípulos a pregar, mas ele os ensinou a orar. Várias vezes, Deus, nosso Pai, nos diz para orar com fé, ou fazer-lhe perguntas com a certeza de que ele responderá de bom grado. De fato, Jeremias, capítulo 33, versículos 2 e 3, pinta um grande quadro sobre a oração. Isto é o que o Senhor diz, aquele que fez a terra, o Senhor que a formou e a estabeleceu, o Senhor é o seu nome. Clame a mim e eu te responderei e te revelarei coisas grandes e inacessíveis que tu não sabes. Obrigado.